Bom dia a todos, que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento. É o primeiro dia hoje, depois de um longo tempo fechado, então sejamos todos bem-vindos, quem está aqui conosco, quem não pôde vir também, sinta-se abraçado, amado. Foi um bom tempo que nós ficamos aqui. Hoje nós vamos ter a palestrante da casa, ela não é de longe, né? Merili Lopes é nossa companheira há muito tempo, ela é da casa mesmo. Vai fazer um tema para a gente maravilhoso, que é o que a gente está fazendo dia a dia, que é crer e segue. Vamos seguir adiante, então. Quem vai fazer a nossa oração inicial hoje? Eu acho que eu vou fazer a oração inicial hoje, viu? E depois eu vou deixar para a Sueli fazer a leitura. E nós vamos ter o nosso querido Peter, vai falar algumas palavrinhas para a gente, a Beth vai fazer a tradução simultânea, e depois vamos ter a nossa companheira Merili Lopes. Então, eu vou fazer a nossa oração primeiro, depois a Sueli vem fazer a nossa leitura. Pode ser, Sueli? Então, vamos lá, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, com esse sentimento de gratidão, com a graça de Deus, com a graça do Mestre Jesus, pedimos a caridade dos bons espíritos que aqui se encontram, sempre nos fortalecendo, sempre nos intuindo, sempre à disposição para nos ajudar. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui novamente, fazendo a nossa palestra. Só pedimos, Senhor, que continue conosco. Nós só temos que agradecer pelo ar que respiramos, pelo sol, pela chuva, por tudo que nos deu, por tudo que nos dá e tudo que vai nos proporcionar ainda, tanto para o mal como para o bem. E nós perguntamos o que é o mal, senão a lição, a prova que nós temos que passar para crescer. Fica conosco, Jesus. Abençoa essa casa, abençoa a palestrante do dia, abençoa o nosso querido presidente Peter Reis, todos os trabalhadores da casa que não mediram esforços para fazer o que está acontecendo hoje. Gratidão, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos ler o livro com o nosso Chico Xavier do Espírito Emmanuel. A lição é não falta. E, se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus, Marcos 8:3. A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações, ao impulso do amor providencial do Mestre Divino. Pode haver homens perversos e desesperados, que perseveram na malícia e na negação. Mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente, de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregaram. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados, de 1000 modos diferentes, desde a tábua do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nestes postos de socorro sublime, o homem aprende, em esforço gradativo, a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração.
Pouca gente medida na infinita misericórdia que serve, no mundo, a mesa edificante das ideias religiosas. Inclina-se o mestre ao bem de todos os homens, cheio de abnegação e amor. Sabe alimentar, com recursos específicos, o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mas que ninguém compreende Jesus, que de outro modo as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que margem a senda evolutiva. Que Jesus nos abençoe. I don't know if I'm good in interpreting. Well, we're going to find it. Huh? Yeah. I'd like to welcome all of you here at the center. It has been wonderful to have all of you with us today. Sejam bem-vindos, né? É um prazer tê-los aqui de novo. É muito bom estar aqui com vocês. Eu vou adaptando, tá bom? A escritora me dando mesmo. Since the pandemic began, we never really closed. We simply moved all of our study groups online, and they've been online ever since. Desde que começou a pandemia, nós não estivemos muito perto, né? Perto dos outros, né? E os estudos online, não fechou. Continua. Não fechou. Nós estamos perto, estamos online, mas nós nunca fechamos. Isso que queria dizer, né? Estamos sempre abertos. I would like to thank all of those who have been involved in leading all the study groups and who have kept this center going all in the last year and a half. Eu quero agradecer a todos que continuaram liderando esses estudos online e que está agradecendo todos os trabalhadores, porque ele não precisou fechar, né? Totalmente. And the physical space of this center, of course, it's important. É lógico que é importante o espaço físico do centro. But Spiritism is really in here. Mas o espiritismo é realmente no coração. And really the work is in all of us, doing our best to learn codification and adapt it in our lives every single day. E nós temos que adaptar todos os dias as circunstâncias, né? Being here at the center's physical space is wonderful. Estar aqui nesse espaço físico é maravilhoso. But we must be spiritists 24 hours a day, 7 days a week. Mas temos que ser espíritas 24 horas por dia, 7 dias a semana, o tempo todo, não só vindo ao centro espírita. We are not merely defined by the physical space of any center. You know what? We are not defined by the physical space of the center. Nós não nos definimos só, não somos só espíritas aqui nesse espaço físico. As we move forward, Spiritism in this country is going to start to make adjustments. Nós temos que fazer adaptações, né? We will be in person and we will be online. Porque o mundo mudou, né? Então agora ele está falando que nós vamos ter que fazer um misto entre online e pessoalmente. In this country, there is a larger network of spiritist centers that is growing. E nesse país está tendo muitos centros espíritas, está crescendo. There are over 100 spiritist centers in this country. Mais de 100 centros espíritas nos Estados Unidos. New Jersey, New York, Connecticut, Florida, Texas, and many other places. So it's growing. Yeah. So once again, I'd like to welcome all of you here. I'd like to welcome Marilyn
be our first in-person lecture, since we are now opening the physical space. Thank you very much. Entendeu o final, né? Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Estamos de boca cheia. Que bênção. Um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Saber que estão voltando agora, né? E me convidar. Eu realmente me sinto, como o Wilson falou, de casa. Já não sou mais de fora, sou de casa. Peter, thank you so much. It's amazing, like what I have here, like to have the president, like American, speaking English, and everybody like we need to work with this. Yeah, that's very, very wonderful. Thank you so much. E nós vamos começar então, né? Depois de tanto tempo, a gente pede a espiritualidade amiga para estar aqui conosco. Que Jesus nos abençoe e que realmente nós ouvimos aqui hoje, todos nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, né? E a gente começa com uma historinha, vamos começar com uma historinha. Nós vamos contar a história de Jazão. Jazão tinha 25 anos e ele nasceu numa família muito pobre. E era uma família muito supersticiosa também. Ele tinha algumas deficiências físicas e mentais. Jazão nasceu com os braços muito longos, a cabeça desproporcional muito grande, além de ser surdo e mudo. E Jazão também, mentalmente, era um pouco atrasado. E aquela família, né, que ele nasceu, era muito supersticiosa. A mãe chegava a achar que aquilo era um castigo de Deus. Deve ser assim. Então, tratava muito mal. E os vizinhos também, naquele mesmo pensamento, eram também supersticiosos e o tratavam muito mal. Jazão, então, cresceu assim. A família construiu para ele um quartinho do lado de fora. Como a família já era pobre, para ele, então, era pior ainda. Ele vai, né, vai crescendo daquela maneira, com roupas bem velhinhas, né, o que tinha ali para ele, pouca alimentação, sem carinho nenhum. A mãe, com aquele horror a ele, e os vizinhos, as crianças, jogavam pedras nele, maltratavam o Jazão. E ele se sentia, né? Por que isso acontece comigo? Porque, apesar dele ser tratado como um animal, ele tinha um coração batendo, tinha um sentimento. E ele se perguntava por que, então, nesse todo aquele tratamento, aqueles maus tratos, quando ele tentava falar, saíam sons, né? Ruídos, barulhos, e as pessoas aí ficavam com mais medo ainda, e mais o ofendiam e machucavam. Então ele ficava bem isolado mesmo. Mas, certo tempo, Jazão reparou que alguma coisa estava diferente. Algumas pessoas estavam andando na estrada e ele via, nossa, cada dia tem mais gente andando nessa estrada. O que está acontecendo, né? E ele resolve, então, vou ver o que é. Mas eu vou bem distante das pessoas, porque ele já tinha medo, né? Das pessoas o agredirem. E ele se sentia também um monstro, então ele não chegaria perto das pessoas. E quanto mais ele andava, mais gente se juntava e as pessoas começavam a ser mais carinhosas. Alguém chegou até dar a ele um pedaço de pão, dividir com ele um pão. Ele até estranhou aquele ato. E ele foi indo até ver aonde ele ia chegar. Chegou num lugar onde as pessoas estavam reunidas, sentadas no chão, ali, esperando alguma coisa acontecer. E ele disse, vou esperar também, né? Mas ele foi escondidinho, perto de uma árvore. E acontece que chega Jesus. Jesus chega com seus discípulos para falar para aquela multidão que ele estava. E Jazão se encanta só de ver Jesus. Não sabia quem era, o que estava acontecendo, mas ele se encanta. Nós vamos lembrar, né, que Jazão era surdo e mudo. Mas quando Jesus começou a falar, Jazão começou a entender o que Jesus falava. Ele ouvia, ele captava toda aquela mensagem com a alma dele, o que estava acontecendo, né? Que maravilha, ele foi encantado. Jesus ia falando e ele entendendo, se sentindo muito bem por Jesus estar falando. Quando Jesus para de falar,
Algumas pessoas se aproximam dele, claro que Jasão não fala nem, não pode nem chegar perto, né? Fica ali escondidinho. Mas quando Jesus com seus discípulos estão saindo do local, vai caminhando justamente na direção que Jasão está. E Jasão se esconde, né? Tenta abaixar a cabeça, porque ele está vindo do meu lado, né? E ele fica bem escondidinho, mas quando ele levanta a cabeça, Jesus está na frente dele. E ele olha muito envergonhado e Jesus fala para ele, sem palavras. Jesus põe a mão na cabeça de Jasão e diz a ele, confia, ama, perdoa. Jasão fica encantado com aquilo. Jesus não para, mas aquelas palavras tocaram profundamente Jasão. E ele resolve, então, seguir Jesus. Poxa, na minha família, na minha cidade, ninguém gosta de mim mesmo. Qual diferença vai fazer? Eu vou ficar, então, seguindo Jesus. Mas acontece que uma semana depois, Jesus é preso. Jesus é morto. E Jasão se pergunta, e agora? O que eu faço? Aí a analista bem fala, eu vou voltar para a minha aldeia. Porque, pelo menos lá, eu sou conhecido. O que eu vou fazer? Né? Agora eu vou tentar colocar em prática o que eu aprendi. E aí ele chega na aldeia e agora ele só aprende mais, porque aquelas pessoas continuam tratando Jasão. Mas ele começa a pensar assim, mas peraí, se nunca ninguém fez para mim mal ou bem, né, eu também nunca fiz bem a ninguém. O que eu fiz para alguém? Como eu tratei alguém bem? E ele, então, começa a querer tratar bem as pessoas. Quando alguém chegava para dar uma pedrada nele, ele sorria. As crianças chegavam e ele pegava frutas no mato e entregava com carinho. Ele tentava auxiliar as pessoas. E as pessoas também foram mudando com ele. Viram que ali tinha um ser que tinha sentimentos. Então, ele faz esse movimento de mudança. Um dia, a mãe dele fica doente, muito doente, é uma doença contagiosa. O pai e os irmãos resolvem sair daquela casa. Não queriam pegar a doença. Jasão, então, vai para cuidar da mãe. A mãe que o odiava, mas era a única pessoa ali tratando, e ele passa, né, tempos cuidando daquela mãe. Quando a mãe está perto de desencarnar, ela o abraça e pede perdão por tudo que ela tinha feito. Ela viu o amor que ele demonstrou para ela. E é dito que naquele momento se veem nuvens de ódios saindo daqueles dois corações. Ódio que vinha já com o tempo, né, com encarnações, ali estava sendo resolvido. Jasão, então, vive por mais alguns anos cuidando daquela aldeia. E é sobre isso que nós vamos falar. Crê e segue. Jasão teve contato com Jesus. Ele creu em Jesus. Mas e agora? O que eu faço? Agora eu tenho uma crença, agora eu tenho fé. Então agora eu vou seguir trabalhando, fazendo esse trabalho do bem. E o nosso texto de hoje, nós tiramos do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E nesse livro, né, que é a série Ponte Viva, né, que tem várias mensagens que Emmanuel passa para a gente, sempre tem um versículo antes. Né? Então, como nós temos esse aqui, né, a leitura inicial que nós fizemos, o Pão Nosso. E sempre Emmanuel começa com um versículo e depois desse versículo ele vai explicar o que está nesse versículo. Né? Então, o versículo dessa mensagem que ele segue é: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus fala isso, João coloca no seu Evangelho, no capítulo 17, no versículo 18. Mas dentro de que contexto Jesus diz isso, né? O que Jesus está querendo dizer nessa mensagem? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E aí a gente vai lá na Bíblia, então, no Evangelho de João, para pegar o que Jesus quis dizer. Jesus já sabia que ia ser morto. Ele estava ali com seus discípulos. E Jesus, então,
faz uma oração a Deus. É uma oração lindíssima. Quem puder, leia, por favor, leia lá na Bíblia, vai ver, até na internet a gente acha, né? Nesse capítulo, então, de 1 a 26, Jesus fazendo essa oração. E eu peguei aqui alguns pedacinhos dessa oração que Jesus faz. Ele começa assim. Ele levanta os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique em ti. Então, Jesus ali fazendo uma oração a Deus. Isso é no versículo 1. No versículo 8 ele diz: porque lhes dei as palavras que tu me destes. Jesus pede então pelos discípulos, dizendo: eu passei para os discípulos a palavra, né, que tu me destes. E eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviastes. Então, a oração de Jesus a Deus, ele diz: eu ensinei aos discípulos e eles creram. Eles creram que tu me enviaste, que a palavra que eu falo é tua, Pai. E no 18, né, como nós estamos vendo ali, agora ele fala: assim como tu me enviaste ao mundo, agora dá para entender melhor. Como Deus enviou Jesus ao mundo, Jesus agora vai enviar os seus discípulos ao mundo também. E no 20, eu achei maravilhoso, no versículo 20, Jesus continua na oração assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, Jesus ali, naquele momento, naquela oração, está rogando por nós também, por todos nós que estamos aqui e acreditamos na palavra de Jesus, que queremos seguir esses ensinamentos. Então, ali, nessa oração, Jesus pede por todos os seus discípulos, não só aqueles que estavam ali à sua volta, mas por todos, e futuramente também. Mas aí nós vamos no O Consolador de Emmanuel, por Chico Xavier, onde tem a questão: será a fé acreditar sem raciocínio? Nós estamos aqui falando de crer e segue. Mas, nós cremos. Mas será fé acreditar sem raciocinar por que eu estou acreditando? E a resposta de Emmanuel é a seguinte: acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé em si mesmo. Né? Então, acreditar é uma expressão de crença, fé é acreditar em algo. Né? E ele continua dizendo: admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios, que quer dizer, né, tolices. Então, como que nós vamos admitir as coisas mais estranhas sem nos questionarmos? Não dá, né? Mas ele diz, Emmanuel continua, mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive, onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Então, aqui Emmanuel está dizendo, essa fé, esse acreditar, precisa ter um equilíbrio entre o raciocínio e o sentimento. Não podemos ir só para um lado, peraí que eu vou crer cegamente, mas também se eu colocar tudo muito raciocinado, eu também perco, né, um pouco dessa fé. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio para conseguirmos realmente crer e seguir. E a mensagem de Emmanuel começa, né, depois do versículo: se abraçaste. E essa é para nós. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Então, Emmanuel está dizendo, se nós estamos aqui, se nós abraçamos essa doutrina, nós precisamos lembrar que foi o Mestre que nos enviou.
E é ele que nos está auxiliando para que nós possamos seguir nesse trabalho, né? E nada mais apropriado no dia que a gente está voltando aqui, né? Presencial, e quando nós estávamos em casa ainda, né? Só participando online, que lembremos sempre disso. Nós vamos fazer esse trabalho, mas é Jesus no comando, é Ele nos auxiliando. Porque muitas vezes nós vamos sentir muitas dificuldades em estarmos trabalhando na doutrina. E nós vamos contar uma historinha agora que realmente fala um pouco sobre isso, né? A dificuldade que é trabalhar nessa linha de Jesus. Alguns rapazes chegam para um senhor, um sábio, né? Para perguntar como nós podemos fazer, né? Divulgar a boa nova, mas sem dificuldades. Como que a gente consegue fazer isso? Será que tem algum jeito de nós, né, não termos problemas no caminho? E aí esse sábio começa a contar uma história de um homem que descobriu a boa nova. Ele começou a estudar e entendeu, né, foi passado a ele a doutrina de Jesus, todos os seus ensinamentos. E ele começa agora, como nós quando entramos no Espiritismo, queremos divulgar para todo mundo, falar para todo mundo sobre essa doutrina. E ele ali também, né, quer fazer isso. E ele fala, qual lugar que eu vou divulgar agora tudo que eu aprendi? Eu vou para a minha cidade. E ele chega, então, na cidade dele e começa a falar de Jesus, começa a falar de perdoar o inimigo, de fazer o bem, de amar uns aos outros. E aquelas pessoas não queriam saber daquilo. O que você está pensando? Como que eu vou perdoar alguém? Não vou perdoar inimigo nenhum. E aquelas pessoas que eram as pessoas que ele mais amava não queriam saber de nada daquilo, né? Sai daqui, nós não queremos que você chegue aqui com essas histórias. E às vezes nós chamamos isso, né? Até para a nossa família, com alguém que nós queremos falar do Espiritismo, a gente vê um pouquinho disso. Aí ele pensa, sabe do quê? A minha família, a minha cidade não quis me aceitar, mas eu continuo acreditando em Jesus e em todos os seus ensinamentos. Eu vou, então, para outra cidade e, chegando lá, começo a pregar. E ele vai, então, caminho afora para essa cidade, né? Para pregar sobre Jesus. Mas, enquanto ele está caminhando, agradecendo a Jesus, a doutrina, né? Essa boa nova, esse evangelho que Jesus nos trouxe, ele vê um crocodilo. E quando ele vê esse crocodilo, ele fica apavorado. E agora, Senhor, o que eu faço? Como que eu vou fazer? Aí ele pensa, não dá para correr. Não dá para gritar, não tem ninguém por aqui. O que eu vou fazer? Vou voltar. Ah, não dá, porque ele vê que tem mais 2 crocodilos vindo atrás dele. O que eu faço agora? E naqueles poucos segundos que ele tem para refletir naquilo, ele cai de joelho e chama por Jesus. E ele pede a Jesus que o auxilie, né? Que chegue ali, que esteja com ele. E Jesus aparece. Jesus aparece e diz para ele, não temas, estou aqui. A minha graça te basta. Isso era o sábio contando, lembra para os rapazes. Aí o sábio diz, você já virou o crocodilo ali? Ah, sim, aqui, na esquerda. Viu? Todos os seguidores do Senhor encontrarão adversários na senda de purificação. Quanto mais adiantado o concurso que se encontra, maior é o número de testemunhas e de lições. Porque as dificuldades, obstáculos, perseguições e incompreensões são sempre pedras simbólicas. Então, vamos preparar um pouquinho disso, né? Quando nós estivermos passando por uma dificuldade, esses são os crocodilinhos que vêm na nossa vida, né? Às vezes meio escondidinho ali na paisagem, mas é isso que acontece, né? Nós achamos que vai ser muito fácil essa caminhada. Não vai ser fácil, mas Jesus vai estar falando conosco, né? Segue, eu estou aqui com você, continue seguindo. E o sábio ainda diz mais. Há discípulos que encontram, desce um pouquinho, né? Há discípulos que encontram um crocodilo por ano, outros recebem um crocodilo mensal ou semanal. E muitos existem que são defrontados por uma romaria de crocodilos de hora em hora.
dependendo, né, da experiência do avanço levado a efeito. Quanto mais trabalharmos, mais crocodilos vai aparecer. Mas eu sei que é lógico, né? Então, agora a gente já lembra, apareceu um problema, não desista da casa espírita. Lembra que é um crocodilo que a gente vai ter que trabalhar com ele, né? Então, é isso. Os nossos problemas, as nossas dificuldades vão aparecer, né? Serão essas esferas simbólicas que chegarão para que possamos passar por esse trabalho, precisamos. E quanto mais fontes. E aí, se a pessoa falar, não, eu não tenho problema nenhum, tá bom, né? Porque tem um ali que é um hora em hora. Imagina, se estiver com um só semanal, já tá melhor do que aquele que está de hora em hora, né? E se nós estivermos com um de hora em hora, é porque já estamos trabalhando muito. Então, pensa isso, se estivermos com muitos problemas, muitas pessoas, né? E a gente fala, nossa, mas como que essa pessoa está falando isso? Como que... porque estamos trabalhando mais. Está vendo que coisa maravilhosa? Nesses momentos preciosos e importantes, contudo, não vale qualquer recurso à proteção das forças exteriores. Porque na escola divina da Ascensão, cada aprendiz deverá encontrar o socorro, a resposta ou a solução dentro de si mesmos. Então, por mais que nós estejamos nesse trabalho unidos, as respostas vão vir dentro de nós mesmos. Nós precisamos encontrar essas respostas. E nós temos a história do médium João. João já estava muito, apesar de médium, ele estava muito cansado. Ele já estava doente, ele lavava carros, e ele ganhava muito pouquinho. E tinha 4 filhos para sustentar e a esposa. E João, então, muito cansado, desanimado, se perguntava por que daquela vida, né? Os filhos mal tinham o que vestir, o que calçar, o que comer, a esposa naquela situação penosa. E João estava muito, muito triste. Os amigos, notando que João estava naquela situação, resolvem, então, levar João à casa de uma médium, que atendia todo mundo que chegava. Chegavam as pessoas na casa dela e ela recebia com muito carinho. E João, então, resolve ir lá, né? Vou lá, ela vai fazer uma oração, vai me dar um passe, vamos ver. E os amigos vão, João e os amigos vão para a casa dessa senhora. Quando João chega na casa, a casa é linda. Ele chega olhando tudo maravilhado, com tanta riqueza, com aquela coisa tão linda. Antes de dar o passe e fazer a oração, a senhora, então, que os recebe com muito carinho, prepara um lanche especial para eles e, novamente, João ficaria maravilhado com aquele lanchinho, né? Tudo muito elegante, muito chique. E João fica, que maravilha, como alguém pode ser rico assim, né? E aí, acabou o lanchinho, acabou tudo, agora vamos dar o passe, vamos fazer a oração. Ele vai, né? Essa senhora começa a fazer a oração. E no meio da oração dela, ela começa a dizer, Senhor, me ajude. Eu que sou tão sofredora, eu sou a mulher mais sofredora do mundo. Mas quantos problemas que eu tenho. E ela começou a chorar, e falar dos problemas dela, e pedir por ela, e pedir auxílio por ela. Ela acaba a oração. João olha para essa senhora e diz, muito obrigada pelo que você fez por mim, irmã. Eu estou tão aliviada, eu estou me sentindo tão melhor agora. E ela olha para ele, né? Olha, mas eu não fiz nada com você. Ela diz, a senhora queira me perdoar. Mas se a senhora, que tem isso tudo que tem, é a pessoa mais sofredora do mundo, eu no meu barraquinho, devo ter muita felicidade e não estou sabendo. Então é isso. Nós precisamos realmente compreender que não é o que temos, é o que somos. É tirarmos esses recursos de dentro de nós mesmos. Claro que convivendo com as pessoas, quando nós vemos que alguém tem um problema maior do que o nosso, às vezes a gente está reclamando por um problema. Aí convivemos com as pessoas na casa espírita, e ouvimos alguém contar um caso tão triste, um sofrimento tão grande que está passando. E aí nós falamos, não, o problema não é tão grande assim. O que eu estou reclamando da vida? Né? Então é isso, quando nós convivemos, nós vamos conviver, vamos aprender, mas vamos retirar esses recursos dentro de nós mesmos
para mantermos as nossas forças. Agora é o momento de reflexão, né? Toda palestra mas esse momento agora, cada um responde a si mesmo, porque é muito fácil a gente falar, esse está fazendo, aquele não está fazendo, eu faço mais que o outro. Mas pense no valor do espiritismo em sua vida. Qual é o valor do espiritismo na minha vida hoje? Passando por essa pandemia, né? Essa incerteza que nós estamos vivendo, vai fechar de novo, como vai ficar, o que está acontecendo no mundo, vou manter meu trabalho, não. O que nós estamos fazendo? O que o espiritismo está fazendo, né, na nossa vida? Ele é a sua verdadeira oportunidade de partilhar a imortalidade desde hoje. Então, o espiritismo vai fazer, né, vai nos dar essa oportunidade de trabalhar no que nós acreditamos. Se nós somos seres imortais, se nós acreditamos na vida após a morte, no contato com a espiritualidade amiga, esse trabalho já acontece desde já. Né? Às vezes nós esperamos, então, quando eu chegar no plano espiritual, eu vou fazer isso. Mas por que eu estou fazendo hoje? Porque agora eu estou trabalhando, que agora eu estou cansado, que agora eu estou... Não, vamos começar, porque é essa oportunidade que o espiritismo está nos dando hoje tem sido o valor de sua cooperação na melhoria e no engrandecimento da equipe que participa, esteja ela constituída no templo doutrinário ou no seu culto doméstico de elevação espiritual. Então, o que eu estou dando de mim dentro do meu lar, dentro da casa espírita? O que eu faço para melhorar esse ambiente? E aí, muitas vezes, nós pensamos assim, mas o outro já está fazendo. Ele não precisa. Olha como faz bem. Vocês viram, gente, que compraram um computador, o pessoal de casa assistir, ligar, cheguei aqui, o Pira, depois o Wilson estava aqui montando tudo. Mas eles já estão fazendo. Estão fazendo porque tem ninguém para fazer, não é assim, Wilson? Porque quem quiser vir aqui trabalhar e ajudar, sempre vai ter trabalho. Sempre vai ter alguma coisa para fazer. O pessoal chegou na cantina, já está lá preparando o almoço, né? E sempre alguém pode realmente auxiliar. Mas nós achamos isso. Mas como eu vou ajudar? O pessoal já está trabalhando. E às vezes entramos na casa espírita e saímos da casa espírita sem fazer nada, porque achamos que a nossa presença não serve para nada, porque já está todo mundo fazendo. E às vezes tem a pessoa lá fazendo 2 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo, e que outra poderia oferecer. Eu posso te ajudar com isso? Então, realmente é muito importante nós pensarmos como que eu estou operando nesse lugar que eu participo. Qual é o auxílio que eu posso dar? Que eu posso dar de mim mesmo, né? Não esquecer que o seu auxílio ao grupo deve ser tão substancial e tão importante quanto o auxílio que o grupo está prestando a você. Então, realmente, o que eu estou fazendo? Qual é o meu auxílio? Porque eu estou recebendo muito. Quando eu vou, eu me sinto melhor, parece que eu estou reabastecido para a semana que começa, para a minha vida, né? Mesma coisa em nossa família. E o que eu estou dando de volta? O que eu estou fazendo para esse trabalho acontecer? Outro dia eu conversando com um amigo, e ele disse, né? A gente trabalha tanto na doutrina, não importa, as pessoas me chamam, né, para o atendimento fraterno, ou para ir na casa fazer o evangelho no lar com eles, e eu vou com muita boa vontade, mas aí passa um tempo, aquela pessoa simplesmente se afasta, não quer mais saber da casa espírita, simplesmente diz que vai e não volta mais. Como que a gente faz? O que a gente faz? E nós precisamos lembrar realmente que nós vamos estar fazendo esse trabalho, mas não quer dizer que nós vamos estar vendo o resultado. Né? Nós precisamos... Imagina se a gente desanimar cada vez que alguém sai do centro espírita, não é? Então, a gente vai vendo, algumas pessoas chegam novas, outras pessoas saem, é um movimento da vida, mas nós não podemos desanimar porque alguém desanimou. Nós precisamos nos manter firmes, né? Trabalhando tudo isso. Busque agir para o bem, enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Às vezes, realmente, a gente fala, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tem tanta coisa que eu quero fazer, o tempo vai passando, e nós vamos fazer. O que aconteceu? Eu não fiz nada, né?
E tem uma história no livro Cartas e Crônicas que fala justamente sobre esse tempo que às vezes nós perdemos. E o nome dessa senhora, eu vou ler aqui porque é difícil, é Juversina. Juversina, todo mundo lembra, hein? Juversina. Dona Juversina já estava com quase 60 anos de idade. E ela trabalhava ativamente na casa espírita. E a dona Juversina falava que lembrava claramente que ela veio com uma missão específica, cuidar de crianças carentes. Então, ela sabia que ela tinha que cuidar dessas crianças. Ela lembrava do planejamento que foi feito no plano espiritual antes dela encarnar. Olha que clareza disso, né? Então, ela lembrava que ela, no plano espiritual, junto com a equipe espiritual, com um mentor, eles foram a lugares, às regiões umbralinas, para ver quais espíritos ela estaria auxiliando. Escolheram ali 80 espíritos. Ela reencarnaria e os espíritos depois viriam para ela auxiliá-la. Imagina, 80 crianças, 80 espíritos de uma zona inferior reencarnaria para ela auxiliar. E ela reencarna lembrando de tudo isso, ela lembra até da voz do mentor. E ela começa, quando ela está com 32 anos, ela começa, então, a fazer esse trabalho. E o mentor já dizia para ela, lá no trabalho, não se preocupe, você vai conseguir os recursos, vai conseguir ajuda, você precisa cuidar desses espíritos. E ela começa aos 32, então ela fala, olha, gente, vamos fazer isso, preciso fazer isso acontecer, vamos construir um orfanato, consegue, as pessoas ajudam financeiramente, em 5 anos lá o orfanato está pronto. E ela diz assim, mas está muito pequeno, vou ter que aumentar. Aumenta o orfanato. Depois disso, ela vai, olha e fala, não, nós vamos precisar do terreno do outro lado. Vamos pegar o outro terreno agora, porque, né, vai ter criança, vou precisar. Aí, quando agora tá pronto. Não, agora precisa de um pomar. E aí ela ia indo, né? Peraí, que agora precisa disso, precisa daquilo. E conseguia recursos, fazia as campanhas, estava trabalhando ali, fazendo a campanha e conseguindo tudo aquilo que ela, né, e a espiritualidade tinha dito que ela conseguiria. Se passam com ela fazendo isso 26 anos. 26 anos ela arrumando. Lembra que foi 25 anos ela, né, já estava com o negócio pronto. Aí passa um dia, esse mentor chega, na reunião mediúnica que ela participava. E ela lembra da voz, e já começa a dar as instruções, mas ela via que tinha alguma coisa erradinha ali no que ele estava falando, né? Que ele estava meio triste. Aí ela vira e fala para ele assim, mas o irmão admite que mantém fiel às obrigações que abracei, não é? E ela querendo, né, que ele concordasse com ela que ela estava fazendo o trabalho, que ela combinou no plano espiritual. E ele diz, sim, irmã, você tem sido muito exata no programa traçado, tem trabalhado e sofrido pela obra, mas não se esqueça do tempo. As horas são empréstimos preciosos. Ela só estava esquecendo do tempo que estava passando. E para completar, ele disse, olha, lembra dos 80 que você ia pegar? 30 já reencarnaram. 30 já voltaram. E ele dá um número. 2 são obsidiados perigosos na via pública. 6 estão fechados por doentes mentais. E 22 se encontram internados em diversas cadeias. De tanto tempo que ela estava deixando passar. Por isso, nós precisamos lembrar disso, né? É perigoso quando a gente guarda a cabeça cheia de sonho, mas não põe em prática. O momento é agora. Você tem um trabalho para começar, começa o que você tem. Não é quando eu for rico, quando eu tiver mais tempo, quando eu me aposentar. Seu tempo está passando. Se você sente que tem, né? Se você sente que tem um chamamento, alguma coisa para fazer, comece de pouquinho. Se for aumentar, Chico não tem essa história, né? Ele foi. Chico, nós escreveu um livro, aumentou para 5, aumentou para 10. Agora, Chico, nós pegamos a tua vida. Você fez tão bem feito que a gente vai fazer. Chico nunca soube que escreveu mais de 400 livros. Né? Quando ele começou, ele muito pelo contrário. Ele falou, não, vamos fazer a quantidade que é, depois eu pago com isso e pronto, né? Mas é isso. Já pensou? Não, eu tenho 400 para escrever e começa, hoje estou com preguiça, não vou escrever.
né? Então, é isso, nós precisamos realmente compreendermos que nós temos uma obra a cumprir. Todos nós temos. Não deixe para depois. Porque ela teve na reunião mediúnica. Nós vamos perceber quando chegarmos no plano espiritual e alguém falar para você, você deixou o tempo passar. Já pensou que vergonha que deve dar? Não deve ser muito bom. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Para que, então? Para que a minha fé funcionou se eu não conseguir aproveitar essa lição do Mestre, né? Nós precisamos, então, aproveitar essa lição. E agora nós vamos voltar no texto de Emmanuel, do Pão Nosso, Crê e Segue, porque Emmanuel vai nos dar alguma lista de conselhos que ele nos diz. Faça assim. Então, vamos ver. Crê e segue, né? Faça isso que vai funcionar. E eu quero o auxílio de vocês. Ele vai falar várias frases, tipo, como essa. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. E aí, quando eu estava vendo essas frases, né, no texto, eu estava assim, o que Emmanuel quer dizer nessa frase? Cada um, e pode falar, tá, gente, alto, não só quem está em casa não dá para falar, dá para escrever, né, Wilson? Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios. Então, o que ele está falando aqui para a gente? Só vou colocar esse para a gente ter uma ideia. E, gente, não tem certo ou errado, tá? Eu pensei nessa palavra e coloquei. Aprender. Será que é isso que ele está falando para a gente? Não só ensina, mas age de acordo com o que você está ensinando. Não é aprender? Aprenda. Se você está ensinando o evangelho, aprende primeiro. Tá? Deu? Então, falei uma palavra na próxima, hein? São 10 conselhos de Emmanuel. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por tua vez. O que lembra isso para gente? Eu posso até ditar coisas para o outro fazer, mas eu preciso fazer também. O que ele está me falando? Responsabilidade. Exemplo, responsabilidade, né? Eu coloquei exemplificar, né? Exatamente. Não adianta você, né? Só falar para o outro, ditar para o outro, não pegar responsabilidade ou exemplificar, né? Não tem jeito de falar. A gente tem até um dizer que fala, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Exatamente, né? Mas, na verdade, nesse caso, não, eu tenho que fazer. Estou falando, a gente está tão ao contrário que... Exatamente, não. Não, meu exemplo, não. Não vale meu exemplo, não. Só o que eu estou falando, não funciona assim, né? Então, realmente, gente, a gente pode dar diretrizes, mas vai ser através do nosso exemplo. Proclamarás a necessidade de bom ânimo. Essa aqui é difícil, né? Mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Já pensou, gente? A gente tem que falar. E a gente sabe, né? Tem dia que a gente está tristinho, caidinho, vai se tentar bom ânimo, força. O que é nesse aqui? O que a gente precisa nesse? Perseverar? Perseverar, né? Alguma outra palavra? Eu acho porque não vai ser o tempo todo que nós vamos ter esse bom ânimo. Não vai ser, né? E por isso nós precisamos uns dos outros, né? Um está mais forte, o outro naquele dia está mais caidinho. Isso vai acontecendo, não é assim? Então nós precisamos uns dos outros, estarmos unidos. Porque quando a gente está muito sozinho, e podemos reparar isso até na pandemia mesmo, né? Quanto mais isolados, né? Muitas pessoas com problemas psicológicos mesmo, de não quererem mais sair de casa, um desânimo que se abateu sobre muitas pessoas, né? E nós tivemos esses momentos, né? Desse desânimo dentro de casa, o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? Então, nós precisamos perseverar, não é de um momento só, né? Vamos continuar trabalhando. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Dará sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Nós podemos doar bens materiais, não tem problema nenhum. Mas a gente não pode se contentar só com isso. O que mais que nós podemos dar? Né? O que mais que nós podemos fazer? Nesse eu coloquei doar-se. Não é isso?
Não adianta você só doar objetos. É bom? É. Não estamos dizendo não doe, doe. Mas nós precisamos nos doar. Quando nós fazemos alguma coisa, nós precisamos doar o que estamos fazendo, né? Realmente sentir o que estamos fazendo, senão não faz sentido, né? A outra pessoa não vem com aquele sentimento. Então, é esse doar-se. Não somente perdoarás, olha esse difícil, né, gente? Compreenderás o ofensor auxiliando a reerguer-se. Você falou que é uma palavra que a gente fala muito, né? Como que a gente faz? Tem gente que fala assim, eu vou perdoar. Vou perdoar aquilo que me fizeram naquela casa espírita. Mas lá eu não volto, né? Assim que a gente ouve. Tomara que feche. Né? Tomara que feche, Wilson falou. Não é assim, gente? A gente fica assim, meu Deus, não, a gente tem que perdoar, vou perdoar, porque não foi a doutrina espírita que me fez a dificuldade que eu tenho de lidar com as pessoas, mas eu vou compreender aquela pessoa e vou auxiliar, né? E indulgência, não é? Indulgência. Precisamos ser indulgentes. Às vezes a pessoa fala sem perceber alguma coisa, né? E aí a gente fica zangado, a pessoa já nem lembra mais que falou aquilo, né? Então, precisamos realmente pensar na indulgência, se colocar no lugar do outro e perdoar e trabalhar com aquela pessoa. E aqui a gente está falando até mais da casa espírita, porque a gente está falando de crer e segue, né? Não criticarás. Já pensou? Não critique o trabalho do outro. E encontrarás recursos inesperados de ser útil. É muito fácil criticar, né, gente? Mas por que fez isso? Uma que a gente tem ouvido muito é por que precisa usar máscara? Né? Aí o outro tira a máscara. Por que precisa ser sem máscara? Eu estava comentando, né, quando eu cheguei aqui hoje, eu cheguei sem a máscara, toda felizinha da vida. Aí eu não uso máscara, coloca a máscara. Porque lá no Caminho da Luz nós estamos sem a máscara. Estamos mal, mas todo mundo tem que mostrar a carteirinha. Na recepção, mostra a carteirinha que está vacinado, 2 vacinas, ou se for uma dose só a vacina, mostra com 2 semanas de vacinado, senão não pode entrar, porque todo mundo fica sem máscara. Né? Não é? Mas se não tiver máscara, não pode entrar. E quem não tiver máscara, a gente sabe que muitos órgãos estão dizendo, a gente não pode discriminar, não pode pedir carteirinha porque isso é uma discriminação, lá não estou fazendo, cada um tenta fazer. Então, assim, não critica mais, né? A gente tenta ser útil, né, na medida que a gente pode. Então, realmente, é o que nós estamos fazendo e cada um vai se adaptando, né, ao trabalho que precisa ser feito. E nesse aqui eu coloquei paciência. Nossa, nós precisamos de paciência. Não adianta ficar criticando o trabalho do outro. Né? Se tiver difícil, se você achar que está ruim, vamos ter essa paciência realmente. Mais uma. Essa aqui, gente, foi ótima, né? Que eu li essa aqui. Não deblaterarás. Valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Aí eu pensei, mano, eu não sei nem o que é deblaterarás, ou deblatear. Não sei nem é isso, como que eu vou seguir essa? Tá difícil. Aí a gente procura o dicionário, né? Que agora tá mais fácil do que nunca, porque a gente pode olhar no telefone, vai lá, o que é deblaterar? E deblaterar é gritar, expressar-se de modo crítico. Então, agora que nós sabemos o que significa, né? Não grite com o outro, né? Vale do teu tempo para materializar bons pensamentos. Alguém está gritando, está discutindo, a gente, bom pensamento, hein? E nessa aqui, agir. Né? Vamos agir, então, ao invés de discutir, de brigar. Por que adianta a gente ficar um tempão brigando por uma coisa, discutindo o que a gente vai fazer ou não? Vamos agir, vamos fazer o trabalho acontecer, né? Ao invés de estar ali brigando. E Emmanuel vai ficando mais forte com a gente, né? Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Né? Às vezes a gente está se colocando assim, né? Numa disputa inútil. Quanto que a gente está vendo isso, né? Tanta coisa assim sendo falada, inutilmente, tanta briga, tanta discussão, né? Encontrarás o caminho do serviço ao semelhante. Qual é essa aqui, né?
trabalhar. Vamos trabalhar, vamos fazer o nosso trabalho, vamos fazer a nossa parte. Porque é muito fácil a gente ficar só falando, brigando, disputando inutilmente, sem estar fazendo o trabalho. Então, vamos, em qualquer parte que estivermos, nós podemos trabalhar. Né? E eu sei que esse marido que vem me traz, me dirige, ele é um que me ensinou muito isso. Ele chegou aqui, o pessoal estava colocando, pendurando as cortinas novas, estavam pendurando as cortinas para ficar muito bonito, para quando chegássemos para a palestra, e ele já chegou e falou, deixa eu colocar, pendurar a cortina também. É isso, ele podia falar, não vim lá da outra casa, não vou encostar nem na cortina, porque eu quero chegar, a gente faz alguma coisa. Né? Trabalho. Não acho que a pessoa vai ficar incomodada, porque mas chegou lá do outro lugar, já está aqui, me tendo a mão. Não, se a pessoa falar, não, põe a mão, você tira a mão. Né? Não faça isso agora, não, né? Mas não trabalhe, ajuda, estou precisando de ajuda, quer que eu faça isso com você, quer que eu faça isso para você também, né? E a gente possa fazer isso, né? E a gente acaba criando amizade fazendo isso, né, gente? Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Aí a gente quer falar das coisas ruins que estão acontecendo, né? Começa a falar sobre uma coisa ruim, né? Reterás o bem semeando com todos. Então, gente, tem muita gente fazendo isso na internet, né? Peraí que eu vou colocar lá, que eu sou contra isso, eu tenho que responder. Eu tenho que falar. Como que eu não vou falar isso? E aqui eu coloquei, para mim, veio essa palavra, meditar. Não, medite também. Esquece essa coisa que eu tenho que combater, eu tenho que responder o que o pessoal falou. Ai, mas que ignorância, como a pessoa escreve isso, eu tenho que falar. Não, gente, não vai fazer diferença nenhuma, só vai aumentar a discussão naquele assunto do mal, né? Não tem ali um objetivo. E aqui o último conselho de Emmanuel nesse texto que creio segue. Não condenarás. Descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração, até o sacrifício. Qual é essa aqui? Amar, né? Vamos nos amar realmente. Nós precisamos não mais condenar ninguém, não mais dizer que o outro está errado, mas descobrir essa luz de amor, do amor dentro de nós mesmos. Esse é o caminho que Emmanuel vai nos falando, né? E no pouco da vida, Leon Denis diz: a humanidade se erguerá grande e forte no dia que esta doutrina, fonte infinita de consolações, for compreendida e aceita. E aqui, Leon Denis não está falando da doutrina espírita em si, mas da verdade que a doutrina espírita nos traz. Porque nós sabemos que a doutrina espírita não é uma religião. Todo mundo vai, vou seguir, então é essa a doutrina correta? Não. O correto são os ensinamentos que vêm, e esses ensinamentos estão vindo para a humanidade inteira, né? Então, a humanidade se erguerá quando nós colocamos em prática o que temos aprendido, o que a doutrina nos traz, né? Uma fé simples, grande, fraterna, se estenderá sobre as nações, fazendo cessar seus ressentimentos e suas rivalidades profundas. Então, essa fé. E aí eu tenho que fazer um momento propaganda que é o livro de João Pereira Franco, No Mundo de Regeneração. Ele diz que esse vírus vem para nos auxiliar. Um auxílio que veio, disse que demoraria muito mais tempo do que nós imaginávamos. Quando a vacina saiu, eu falei, né? Aí não estava mais rápido. E a gente está vendo que está demorando mais tempo do que a gente imaginava, né? E é dito que é realmente um auxílio a todos nós. Sem isso, eu adoro falar desse livro, porque Divaldo estava doente ano passado, né? Todo mundo sabe, passou por algumas cirurgias, mas ainda assim ele recebe esse livro, Manuel Filomeno de Miranda, falando sobre a pandemia. É um livro novo, esse livro fala do que está acontecendo no mundo atualmente, o que essa pandemia resolve. Essa pandemia evitou uma guerra, estava vivendo uma guerra, né? Talvez fosse a terceira guerra mundial, essa guerra não veio. Então, esse vírus fez a gente estar um pouco mais dentro dos nossos lares, dos nossos países, da sociedade que vivemos, procurando soluções. Então, nós vamos ver realmente essa fé simples, grande, fraterna, começando a acontecer.
Porque agora não adianta mais eu me preocupar só comigo mesmo. Eu tenho que me preocupar com o outro. Por isso as máscaras, por isso, né, tantas medidas de segurança. E é isso que está acontecendo agora no mundo. Não teve guerra. Né? E ainda a gente ouve ruídos, rumores de guerra, né? Nós estamos ouvindo, né? Mas ainda assim, claro, nós tivemos países ainda em guerra, mas não uma guerra que envolveria o mundo inteiro, que seria um verdadeiro desastre. Então, por mais, né, que nós precisamos orar por tudo isso que está acontecendo, que é um momento difícil, ainda é menos pior do que o que aconteceria no caso de guerra, né? Então, nós precisamos lembrar disso. E Emmanuel termina dizendo: ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Obrigada. Mary, obrigado. Obrigado por fazer esse estudo para a gente, maravilhoso. E alguém tem algum comentário? Claro. Alice, nossa companheira Alice. Ninguém pode ver, mas pode escutar. Não, é porque quando ela acabou agora, né, falando dessa coisa da guerra, eu tenho uma sensação, ainda é uma coisa particular, sabe? Que muitos de nós, no mundo inteiro, fomos levados a um lugar e explicado isso para nós. Porque logo no começo da pandemia, isso era muito, muito vivo dentro de mim. E eu acredito que muitas pessoas, isso não foi só eu, acho que muitas pessoas tiveram essa experiência, porque não tinha como explicar ainda na minha cabeça que esse vírus vinha em um auxílio tão grande que ele não era uma praga, ele não era uma coisa ruim, pelo contrário, ele estava vindo para nos aliviar, porque seria muito pior. E estava evitando uma guerra muito grande, onde nós padeceríamos muito mais. E o amor de Deus foi tão grande por todos, pela humanidade, como sempre é, ele trouxe essa solução, a mais suave, que nós merecemos. Porque pelo nosso crescimento, as nossas atitudes, o nosso egoísmo tão vivo ainda, tão grande, ele trouxe para os filhos meus. Eu me compadeço mais uma vez e dou a vocês o sofrimento. Se nós partimos do ponto que não cai uma folha da árvore sem consentimento de Deus, está tudo no comando, né? Está tudo certo, tudo está acontecendo está certo. Claro que a gente sofre também quando nós temos nossos irmãos sofrendo, né, nos hospitais, mesmo em casa. Eu mesmo tive alguns amigos que passaram muito mal. Então, é complicado, né? Nós vemos o sofrimento que causa, mas nós sabemos que está tudo certo, né? Tudo vem de Deus, tudo que está dentro daqui, o mal, o bem, tudo vem de Deus. Tudo sai de lá, Ele sabe o que faz. Né? Alguém mais tem algum comentário? Agradecer a Mari pela palestra, ouvir aqui e estar conosco nesse dia tão importante, obrigada. Muito obrigada. Ela é ótima, a gente vai fazer o mês de novembro, só Marília. Ele está usando a mediunidade dele, né? É de transporte. Brincadeira à parte, né? A gente tem que agradecer que ela vem de Ronério, que é um estado vizinho aqui de Nova Jersey. É 1h30, 1h40, né, dirigindo, deixou os filhos em casa para estar aqui com a gente. Então, obrigado mesmo pelo trabalho, obrigado por estar aqui. Eu sempre lembro da Merili, aquela história dela da sandália, que o pessoal foi vendedor de sandália. Ele foi para um lado do lugar lá, ninguém, todo mundo disse, você vem aqui contar de novo para a gente. E ela é boa demais essa história aí, né? Para a gente parar para pensar, né? Para a gente olhar o lado positivo da coisa, né? A gente tem que olhar o lado, às vezes, nós nos agarramos no lado negativo, né? Infelizmente. Acho que é do ser humano, né? Mas sempre vai ter o lado positivo, sempre vai ter a lição, sempre vai ter o aprendizado.
Gente, obrigado por estar aqui. A casa está lotada. Eu vou virar a câmera aqui, ó. Desculpa, ó, só para vocês verem. Olha só. Todo mundo assinou o release, né? Pode mostrar o rosto, né? Todo mundo, né? Olha só. Casa cheia, maravilhoso aqui, ó. Tem que baixar um pouquinho, ó. Aqui, ó. Olha, casa cheia, olha que beleza. Vocês assinaram o release, né? Ninguém vai processar o Amor e Luz depois, né? Não mostrou, não. Mostrou, sim. Mostrou rapidinho, né? Só de relance. Vira aqui as duas, look. Pessoal, aí. Ok. Tá tudo no automático aqui. Aqui a tecnologia está bem avançada já, né? Bom, gente, agora a gente vai para a nossa parte final, que é a nossa oração. E também, antes disso, eu queria agradecer o pessoal do grupo da Marmita de Luz, que está lá na cozinha, trabalhando lá, fazendo tudo, nada de primeira, mas dizer que você pegou algumas hoje ou não? Vai levar para a América? Ah, mas eu vou doar a minha para você, pronto. E olha... Eu nem sabia. Não, aí não vai colocar comida, a gente ainda não pode ainda, né? Eu acho que não deve ainda, né? Não foi decidido, né? Peter, we gonna serve lunch here or no? It's just take out, right? Mostly take out. I mean, a few people can stay if they want, but mostly take out. Ok, yeah. Se alguém quiser comer aqui, pode comer, não tem problema nenhum. E agradecendo a Simone, a Sônia Emília, eu também não vou falar mais, não vou esquecer, vão brigar comigo lá, mas tem um bando ali de luz, né? O bando da luz do Amor e Luz aqui no nosso centro, que está ali trabalhando tudo, né? Fazendo isso com tanto amor para colaborar com a nossa casa. E outro pedido que eu tenho, da gente poder colaborar com a casa, né? Se pudermos fazer a nossa doação, comprar um livro, nós podemos, né? Eu também posso sugerir, assim, a gente pode abrir nossa carteira, pegar 5, 10, 15 e deixar a carteira ali com a Lucy. Deixar a carteira é muito, né? Vai ver que só tem 5, vai ver que a carteira lá. A Lucy vai estar posta ali, ó. Então tá bom, gente. Brincadeira à parte. É muito bom poder colaborar com o nosso centro, ver vocês aqui de novo. Muita alegria ali, esse TT, Lucy, todo mundo aqui, Geraldo, todo mundo aqui, muito legal. Obrigado. Essa meditação começa sábado agora, pessoalmente. Didi, você está aí atrás. Tudo bem com você? Que bom te ver. Então, nós vamos, André está aqui, ó, tem muita gente que esse livro já fez a nossa oração. Então, a gente está falando que na semana que vem começa a meditação. Sábado que vem, 11h30 a meditação, já está de volta aqui. Alvíria Flores. Quais os estudos? Terezinha, você está aqui também? Sim, Okay, nós we're estamos gonna aqui we'll announce a newsletter will announce Ok. O jornalzinho vai sair. very soon. Ok, na próxima semana, ok. Vai estar todos os estudos. Mas é bom você colaborar na televisão. Tá bom. Qual o horário, Terezinha? para que a gente possa ter a oportunidade de participar, se quiser, do curso da Jornada de Anjos e da meditação, nós adaptamos para o nosso estudo da Jornada de Anjos de 10 a 11h15 e a meditação 11h30. Perfeito. Então, estudo da Jornada de Anjos das 10 às 11h15, a meditação das 11h30 ao meio-dia, né? Perfeito. E aí tem eu falava do estudo também, para o pessoal ouvir Céu e Inferno, né? 2015 a gente fez... Também, é. O jornalzinho vai ser essa semana aqui explicando. Se vocês não recebem, passa ali na livraria, deixa o e-mail, deixa o telefone, que nós vamos colocar ali, isso aí todos recebem o informativo da casa, tá? Agora nós vamos para a nossa parte final, que é a nossa oração. Vou pedir a Lucy. Lucy, você vem fazer a nossa oração para a gente, nossa vice-presidente. Vem fazer a nossa oração para a gente. Que Jesus nos abençoe, nos acompanhe. Muita paz para vocês,
muito amor no coração. E eu esqueci, mas você vem contar aquela historinha antes da oração. Vale a pena. Vem aqui a historinha. Aquela historinha lá não pode passar. Gente, eu vou tentar lembrar da história dele. Era a história. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Era uma historinha de um. Nossa, você sempre pode. Esse rapaz reclamava, né? Estava lá na barraquinha dele e ele tinha chinelo, né? Mas estava chovendo muito, ninguém queria comprar chinelo, chinelo, né? Então ele reclamava que ia estar ali comprando chinelo. Aí passa uma pessoa perto dele e pergunta para ele: mas por que você reclama tanto, meu filho? Pensa bem, vai ali e compra uma sombrinha, de sombrinha, chovendo, para que você vai querer chinelo? E aí ele, então tem esperança, e ele começa a vender sombrinha. Isso. Tinha mais uma história, né? Vou olhar de novo. Tá bom. Em novembro, quando você vem aqui, a gente... Deixa eu só comentar que ela está falando dessa coisa da guerra, que o livro chega a falar, mas a gente vê, né, o Irã está atacado, né? Um pouquinho antes, se você olhar no calendário, você tem uma palestra falando sobre isso. Se você olhar no calendário, o Irã foi atacado um pouco antes da... Foi em janeiro, né? Em janeiro acontece aquele ataque por uma pessoa do exército lá, né? Um comandante do Irã muito armado por eles, mandam o John, né? E mata aquele homem. E eles começam a retaliar, né? Eles atacam uma base lá, que são soldados americanos, que acabam matando os americanos, acaba a base. E depois, um pouco de dias depois, não sei se vocês se lembram, cai um avião no Irã. E esse avião também foi um ataque do Irã errado. Eles atacam civis, né? Vocês acham que eram outras pessoas que estavam ali, aquele avião cai. E nisso que está esse rumor de guerra que vai acontecer, eu tenho um sobrinho que está no exército. Ele serve no Alasca, no exército daqui, né? Ele serve no Alasca. E eles começaram a ser mandados para lugares que a família não podia ser onde já para treinamento de guerra mesmo, porque uma guerra estava para vir. Então, eu desespero, né? Meu coração partiu. Dias depois anunciado o vírus. E aí, eles são mandados novamente para base os rumores de guerra acabaram. Então, a gente realmente pensa que foi isso. Quando está acontecendo os fatos, a gente não repara muito, né? A gente não repara a quantidade. E de volta veio falar disso, pelo menos na época eu reparei que o meu sobrinho estava no exército, né? Mas realmente era uma guerra iminente, né? Imagina os Estados Unidos entrando uma guerra com o Irã, os países que estariam, né? E aí a China não se vê. Então, a gente vê toda essa coisa contra a China agora, que no caso seria, para a gente dar graças a Deus que eles falaram, porque na verdade o vírus estava limpo, já foi comprovado também, do ano anterior, 2019, não foi 2020. Então, quando a China fala, é o primeiro país que chega a falar que teve, mas outros países já sabiam o que estava acontecendo. Como a gripe espanhola, quando aconteceu em 1918, matou muitas pessoas aqui, na verdade já tinha matado muita gente em outros países. A Espanha foi a que teve coragem de contar que estava acontecendo e ficou conhecido como a gripe espanhola. Mas porque estava tendo uma guerra, os soldados estavam lutando em todos os países. Então, começou na Espanha, mas ficou conhecido como uma gripe da Espanha, e como essa vai sendo conhecida como na China. Mas não é uma realidade. Então, a gente vai vendo as coisas acontecendo com a bênção da espiritualidade, né? Como o Wilson falou, é difícil o momento que nós estamos passando, a gente poderia ser muito pior. A gente tem que dar graças a Deus, graças à espiritualidade. E a gente chegou a dizer nesse livro de João, que quando for, né, cumprir o papel que precisava do vírus, ele vai desaparecer. Então, a gente chega isso, né? E passa a nossa parte. E depois a parte. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecendo não só a presença
os encarnados, mas de todos os desencarnados, principalmente os nossos mentores queridos que cuidam de nós, cuidam dos nossos anjos guardiões, que sempre estão apostos, nos ajudando, nos intuindo. Obrigada a todos, querido Jesus, te agradecemos de todo o coração por todas as lições que o Senhor nos ensinou e continua nos ensinando. Pelo apoio, pelo carinho que tem carregado esse planeta. As mãos, os irmãos, por tudo, Senhor, te agradecemos. Porque sabemos que tudo vem do Pai maior. Como nosso Senhor diz, não cai no fogo sem a permissão do Pai eterno. Então, estamos aqui, felizes, alegres, e para dar graças por tudo. Por esse momento, por todos os ensinamentos do dia de hoje. Obrigada, Senhor, por tudo, sempre, hoje, agora e para sempre. Que assim seja.